Vamos botar no papel aí o time do Grêmio para passar pelo Palmeiras? Vamos lá, Meneghetti. Sem um grande jogador, Walter Kahneman tá de fora, tá suspenso e ainda tem uma outra mudança projetada pelo técnico Renato Portaluppi para a defesa e na lateral direita, e a gente vai chegar lá. Mas o Grêmio deve ser escalado com Gabriel Grando no gol, João Pedro na vaga do Fábio na lateral direita, a dupla de zaga sem Walter Kahneman, Bruno Alves sendo titular ao lado do Rodrigo Eli e o Reinaldo na lateral esquerda. No meio de campo, paraguaio Vila Sante ao lado de PP e Natan Pescador ou Everton Galdino, os dois que fizeram gols contra o Corinthians na última segunda-feira. Na frente, JP Galvão, Cristaldo e Luizito Soares. O Renato está colocando o que ele entende, o que ele acha que tem de melhor para encarar um Palmeiras que não faz um campeonato de excelência, mas que junto com o Grêmio está tentando entrar numa disputa com o Botafogo. O Grêmio tem uma dúvida no meio-campo, né, Meneghetti, bem clara para o jogo de hoje. Natan Pescador ou Galdino, para começar, tá? O Renato não definiu ainda, pelo menos até a hora do programa começar aqui, eu não tinha recebido ainda se ele definiu entre um e outro, ele tem essa dúvida. Eu acredito que ele vai voltar com o João Pedro na lateral direita, no lugar do Fábio, até porque é o mais acertado. O Rodrigo Eli não vive uma grande fase, mas é o zagueiro que o Grêmio tem à disposição, ao lado do Bruno Alves. O jogo é muito difícil contra o Palmeiras. O Palmeiras trata o jogo contra o Grêmio como o grande teste possível dentro do Campeonato Brasileiro para o duelo contra o Boca Juniors na próxima semana. O Veiga está de volta, o Murilo cumpriu suspensão, está de volta também, né? Defensivamente o time está muito sólido, não leva gols a 10 jogos. Ofensivamente o Palmeiras tem dificuldades, assim, está tentando encontrar uma nova forma de jogar sem o Dudu, né? Recolocou o Rony lá como centroavante mais fixo, né? Trouxe o Arthur para o lado que ele não gosta de jogar, então ele prefere jogar pelo lado direito, está jogando pelo lado esquerdo, batendo muito com o Piquerez. É um jogo duro, Meneghetti, um jogo duro, mas assim, ó, o meu grande foco hoje e daqui pra frente chama-se G4 do Campeonato Brasileiro. Nós não estamos no G4 do Campeonato Brasileiro. Se o Grêmio não ganhar hoje, não volta pro G4 do Campeonato Brasileiro. E eu tô com medo, porque o presidente deixou bem claro aqui ontem, né, no programa. O G4 do Campeonato Brasileiro, a Libertadores da América, vai definir o tamanho do orçamento e o time que a gente vai ter em 2024. Então, assim, eu não consigo acreditar, né, que o Grêmio vai deixar a peteca cair e não vai na vaga direta para a Libertadores da América. Fala, Bel. Olha só, o Renato, ele tem demonstrado cardápio tático e tal, mas ele também tem a sua previsibilidade. O que eu quero dizer com isso? A minha projeção é o mesmo time que iniciou contra o Corinthians com o Kahneman fora, que está suspenso. Eu acho isso. Tu acha com o Fábio daí? Por quê? Porque Fábio para segurar Arthur e Piquerez? Sim, porque tá. o Grêmio teve de 25 a 30 minutos muito 26. bons, muito bons, lá no Itaquerão. E não tenho nenhuma dúvida que essa é a referência que ficou na cabeça do Renato. E aí dentro de uma previsão, porque ele já fez isso outras vezes, ele mudou o time, deu certo, ele mantém. Ele muda o time, deu certo, ele mantém. Tem uma ele linha é de assim, raciocínio boa. tá? Então, claro. eu acho que vai ser esse o time. Sem nenhuma com o Natan, que justiça seja feita de tão criticado que foi. Enquanto esteve competitivo nesse tempo, ele esteve muito bem. Aliás, em cima disso, o presidente Alberto Guerra, ontem, numa das questões que a gente fez, ontem a gente entrevistou o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, ao vivo aqui nos estúdios da Band, no Donos da Bola, disse, quando eu perguntei, foi até uma pergunta acho que eu fiz sobre o Bitelo, a venda, tal, ele falou, não, a gente trouxe o Natan, né? Eu até não tive tempo para dizer para ele, sim, o Natan estreou contra o Corinthians, né? Fez a sua estreia e tal, foi bem. Então, eu acho que tem lógica isso aí que tu está falando. Porque o Renato tem sido assim na sua trajetória. Ele inventa, muda e mantém. Ele é assim. O próprio, desculpa, Diogo, mas só para não perder o Natan. Eu não quero ser o cara que critica sempre, eu entendo que ele foi bem, mas também é brabo, né? O cara esperou a oportunidade e com 30 minutos ele morre fisicamente. Pô, tem que estar melhor preparado. Também, mas eu não entro nessa pegada física. Pô, o Diogo, o Renato disse o seguinte, olha, ele jogou contra o Vasco, foi mal, claramente foi mal, tirou, disse pra ele, tu precisa ter mais competitividade, voltou a treinar. Aí ele tem a chance da vida no Grêmio, né? Sim, claro. Em 30 minutos ele tá morto fisicamente, poxa, mas ele tinha que estar melhor preparado. Eu não me alimentei dessa tese física, tá? Para as trocas do Renato no intervalo contra o Corinthians. E o Renato deu a desculpa física, mas para mim o Renato fez uma mudança de ordem tática.
no jogo. Ele tira os dois abertos, que são caras que têm dificuldade de reposição de marcação, que são Cristaldo e Natan, que de fato eram os melhores jogadores do meio de campo do Grêmio, e coloca Galdino e Ferreira, que tem mais condições físicas de marcar, de voltar e atacar, porque ele estava sofrendo, não à toa, o Grêmio tomou 3 gols em 7 minutos, então acho que foi uma troca de ordem tática, e para não expor de novo os atletas, ele deu a desculpa da ordem física. A única coisa que eu pondero sobre que o Ribeiro fala, e fala muito bem, né, sobre manter o time, é que o Fábio, para mim, ele é reserva do time do Grêmio, com o Renato, inclusive, agora. Foi uma questão, né, no jogo contra o Corinthians, porque o João Pedro tem problemas físicos, ele não consegue aguentar uma sequência, então para o jogo que em tese era mais difícil, um jogo mais importante que era contra o Palmeiras, jogou o Fábio uma partida anterior e volta o João Pedro. Então assim, talvez eu concorde com o Ribeiro, mantém a base, mas troca só ali na lateral direita, o que seria para o Grêmio de ordem técnica, meu Deus, um ganho absurdo, né? Nada contra o Fábio, mas o João Pedro tá nessa temporada muito na frente.